Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou apenas professor Errante, e nesse vídeo a gente vai continuar nossa leitura do capítulo 8 do livro Pequeno Príncipe. Eu espero que esteja gostando, eu tô gostando bastante de ler e compartilhar com vocês o que eu tô pensando sobre esse livro. E já sabe, né? Pode deixar nos comentários a sua opinião e dá o like ou dislike, dependendo se você gostou ou não gostou. Então, dito isso, vamos logo pro vídeo. Capítulo 8. Pude bem cedo conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera, no planeta do Pequeno Príncipe, flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam lugar nenhum, nem incomodavam ninguém. Apareciam certa manhã na relva, e já à tarde se extinguiam. Mas aquela brotara num dia de um grão trazido não sabe de onde, e o príncipezinho vigiara de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou a preparar uma flor. O príncipezinho, que assistia à instalação do enorme botão, bem sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa, mas a flor não acabava mais de preparar-se, de preparar sua beleza, no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma as suas pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada. No radioso esplendor de sua beleza é que queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toalha, portanto, durara dias e dias, e eis que uma bela manhã, justamente à hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado. E ela, que se preparava com tanto esmero, disse bocejando: "Ah, acabo de despertar. Desculpa, ainda estou toda despenteada." O príncipezinho, então, não pôde conter seu espanto. "Como és bonita!" "Não é?" respondeu a flor docemente. "Nasceu ao mesmo tempo que o sol." O príncipezinho percebeu logo que a flor não era modesta, mas era tão comovente. "Creio que é hora do almoço", acrescentou ela. "Tu poderias cuidar de mim." E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador com água fresca e servir a flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falava dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe. "É que podem vir, os tigres, com suas garras." "Não há tigres no meu planeta", objetara o príncipezinho. "E depois, os tigres não comem erva." "Não sou uma erva", respondeu a flor suavemente. "Perdoa-me, mas não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias acaso um paravento?" "Horror das correntes de ar. Não é muito bom para uma planta", notara o príncipezinho. "É bem complicada essa flor." "À noite me colocarás sobre a redoma. Faz muito frio no teu planeta, está mal instalado." "De onde eu venho?" Mas interrompeu-se de súbito. "Viera de uma semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos." Humilhada por se ter deixado apanhar uma mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes, para pôr a culpa no príncipe. "E o paravento?" "Ia buscá-lo, mas tu me falavas." Então ela redobrara a tosse, para fingir-lhe remorso. Assim o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela, tomara a sério as palavras sem importância, e se tornara infeliz. "Não devia ter escutado", confessou-me um dia. "Não se deve nunca escutar as flores, basta olhá-las, aspirar o perfume. A minha embalsamava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras, que tanto me agastara, me devia ter enternecido." Confessou-me ainda. "Não soube compreender coisa alguma. Deveria tê-la julgado pelos atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ter fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sobre os seus pobres ardis. Mas são tão contraditórias flores. Mas eu era jovem demais para saber amar." Então, o interessante nesse capítulo 8 aqui é que ele tem uma conexão direta com o capítulo 7, e como de costume a gente tem que fazer uma retomada do capítulo 7 para entender o 8, que é aquela história sobre por que as flores têm espinho, no caso as rosas, e se os carneiros comem arbustos, então eles comem flores, e falando sobre o que é de fato um propósito bom para a vida, que apenas fazer tarefas não é o propósito da vida, mas coisas que estão além disso, né? E justamente por causa dessa história da rosa e o propósito do Pequeno Príncipe, que é a rosa dele, e para ele já é um ótimo motivo para ele poder viver, a gente acaba conhecendo a história da rosa em si, né? Não provavelmente menções a ela. E eu acho que o interessante frisar é
Um resumo dessa história que é, no caso, existia sim flores no planeta Pequeno Príncipe, mas essas flores, elas tinham fileiras simples de pétalas, enquanto que essa que surgiu, ela tinha várias fileiras de pétalas, né? Ahn, ressaltar que o príncipezinho, ele tava aguardando ansioso a flor, né? E a flor ali toda vaidosa se arrumando, né? E depois que ela desabrocha, né? Ela começa a atazinar o príncipezinho com sua vaidade, depois justifica suas falhas, seus espinhos por uma suposta necessidade de se defender dos tigres. E depois ela fica reclamando de todas as coisas que o príncipezinho faz, e isso acaba machucando bastante ele, sabe? Então, isso é um bom resumo já, mas eu gostaria de comentar algumas coisas sobre cada tópico desse, né? Então, começando pelo mais simples, que é sobre é, existir flores do planeta Príncipezinho, mas essa flor específica, que é a rosa, é diferente, tá? E assim, eu tenho que admitir que quando eu falo das rosas, no caso ele tá falando de as mulheres da vida dele, no caso as meninas, mas eu vou propor primeiramente, pelo menos por agora, uma leitura inicial que essas flores não são necessariamente as mulheres, mas as pessoas que nós conhecemos, certo? E por que isso? Eu proponho isso aqui por causa que isso que ele cita de ter outras flores que apareciam e iam é como as pessoas que nós vemos no nosso dia a dia. Então, quando você anda de ônibus, quando você tem vizinhos, quando você tem pessoas no teu ambiente de trabalho, essas pessoas elas estão no teu mundo, no caso no teu asteroide, porém elas aparecem e somem e você não dá a menor relevância. Se a pessoa não tivesse mais ali, talvez você nem se importasse ou nem percebesse, certo? Mas isso não é necessariamente ruim. Não é um desprezo às pessoas nem nada do tipo. É simplesmente você não se importa, sabe? Você não consegue se importar com todas as pessoas individualmente. Até por causa da nossa capacidade de pensamento e tal, né? Então, tem pessoas que nós ligamos mais e pessoas que nós ligamos menos. E tranquilo, isso acontece, sabe? Não estamos negando a importância das pessoas. Mas o interessante é que essas flores que pareciam mais simples e não davam tanta importância, mas deixavam ali na sua vida, por causa que não eram os baobás, né? Que iriam fazer mal. Agora, quando surgiu essa flor, essa semente diferente, ele ficou logo inicialmente muito comovido. Porque era uma semente que veio não se sabe de onde. E o mais bacana é que logo do começo ele começava a acompanhar ansiosamente aquela semente, né? E eu vou querer dizer aqui uma coisa, que é normalmente, parece que a gente já tem na nossa cabeça quem que são pessoas interessantes para nós conhecermos, né? Porque, vamos lá, às vezes você vê uma pessoa no ônibus, várias vezes, ou você vê uma pessoa que é um vizinho teu, não necessariamente imediatamente da tua casa, mas um vizinho da tua redondeza, é uma pessoa que frequenta o mesmo ambiente que você, e você tem vontade de falar com a pessoa, sabe? De certa forma, uma intuição que você deveria falar com aquela pessoa. E isso é meio que a tua cabeça dizendo, ó, identifica um certo padrão aqui, essa pessoa parece que vale a pena você conversar, sabe? E daí você fica ansioso, querendo falar com aquela pessoa. É como se você já devesse falar com ela, mas não por uma ideia de destino que é completamente absurda, mas simplesmente porque você identifica um padrão que é proveitoso, sabe? Identifica características que parecem ser legais daquela pessoa. E muitas vezes isso tá certo, porque a gente acaba não se arrependendo dessas amizades, né? Mesmo que às vezes no fim não dê certo, ainda assim é uma coisa interessante, porque a gente conhece uma pessoa diferente que agrega na nossa vida, né? E é isso que o príncipezinho tá tendo aqui com a flor, né? Ele fica observando ela crescer ali e ansioso esperando que ela desabroche para que veja a beleza dela, veja suas características. É meio que aquela preparação de você conhecer a pessoa, sabe que ela existe, né? E você tá em volta dela tentando buscar características, um jeito de você iniciar uma conversa, tipo, ah, aquele pingentinho que você leva na mochila pra você puxar um assunto, ou uma coisa que a pessoa fale pra você poder falar com ela, sabe? Buscar um tópico em comum. Ou só uma brecha pra você poder puxar um assunto despretensioso, sabe? É meio que essa espera que o Pequeno Príncipe tá tendo aqui, né? E eu acho que é bem bacana essa comparação que ele faz aqui, né? Então, por isso que eu acho interessante ter essa leitura de pessoas no geral. Porque isso, eu acho que essa característica que ele fala no início é bem mais geral, não só de flores, né? Apesar de ser mais. Como posso dizer isso? Mais frequente fazer isso com o sexo oposto, né? Meninas com meninos e meninos com meninas, né? E
Depois disso, né, a gente vê que quando ela tá se preparando ali, ela fica todo o tempo meio que cuidando de si mesma, cuidando da sua aparência, para que ela possa sair perfeita, né? E eu acho até interessante que essa citação não é provavelmente uma citação da Rosa, mas o Pequeno Príncipe falando pelo jeito, e se ele falou é porque ele percebeu isso como um padrão nela, né? Então, essa frasezinha aqui, esse trecho, né? Não queria sair como os cravos, amarrotada. O radioso esplendor de sua beleza é que ela queria aparecer. Ah, sim, era vaidosa. Então, o Pequeno Príncipe ele sabia já que ela era vaidosa e vendo em retrospectiva, ele entendeu porque ela demorou a sair. Ela demorou a sair porque ela queria sair perfeita, né? E é até interessante quando ela acorda, a primeira coisa que ela fala é: Ah, eu acabo de despertar, desculpa, ainda estou despenteada. Como, tipo, você teve todo esse tempo pra se arrumar. E você tá no ápice da tua beleza, porque depois que a Rosa ela desabrocha, fica um tempinho amassada, mas logo ela fica perfeitinha, né? Não demora nem um dia pra ela ficar perfeita ali no desabrochar dela. Mas ela insiste em dizer que não. Eu não tô no meu ápice ainda, calma lá. Entendeu? Eu posso ficar muito mais bonita. E isso aqui, sem contar, inclusive, as outras partes que o próprio Pequeno Príncipe ressalta, né? Ela ligava muito pra beleza. Então, tipo, lembrando que a gente viu no capítulo 6 sobre a questão dos 43 pôr-do-sóis, que o Príncipezinho ele queria buscar a satisfação, queria buscar a felicidade através da contemplação dos padrões do universo, a beleza estética, etc. Aqui tem uma coisa parecida, só que a flor tenta mostrar que ela é valiosa, ela tenta mostrar que ela deveria ser cuidada, porque o príncipe devia estar ali porque ela é bonita. Então, a todo momento ela tenta ressaltar isso, e só dessa forma que ela consegue é, trazer o Pequeno Príncipe perto dela, né? Pelo menos nesse momento inicial, né? Já vamos falar mais sobre isso. E, cara, logo que ela começa a falar com o Pequeno Príncipe, é perceptível que a única coisa que ela tem pra dizer é: eu sou bonita, me sirva. Porque, assim, é até engraçado que isso aqui com certeza vai irritar mais pessoas do que falar que o Pequeno Príncipe era egoísta, mas essa planta aqui, essa flor, é extremamente retardada. Ela mente, ela foge dos assuntos que o Pequeno Príncipe tenta puxar, ela só quer que ele sirva ela simplesmente fica tentando achar desculpinha pra justificar os erros dela e nunca melhorar. Tipo, ela toma todas as piores decisões possíveis, sabe? E seria cômico se não fosse trágico, sinceramente. Porque assim, vamos lá. As primeiras coisas que ela fala é: eu posso ser mais bonita. E o Pequeno Príncipe reconhece isso. Nossa, como você é bonita. E daí ela fala: ah, claro que eu sou bonita, nasci junto com o sol que se esperava. Meu Deus Todo-Poderoso, como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu. E logo depois dessa frase, tipo assim, não deu nem 3 minutos que eles estão conversando ali, ela fala: nossa, já era do almoço, né? Putz, você podia, tipo assim, me dar uma coisa pra tomar, né? Tipo, cuide de mim. Como se o Pequeno Príncipe, tipo assim, não ligasse pra ela, sabe? E vamos lá. Isso a gente vai ver mais pra frente, mas não tem como ser de fato meio-dia. Porque vamos lá, não tem como ser meio-dia. Por causa que no capítulo mais pra frente a gente vê o cara que fica acendendo e apagando o poste porque o mundo dele gira mais rápido. E o Pequeno Príncipe estranha isso. Então significa que o ciclo do planeta do Pequeno Príncipe é um ciclo normal, não é um ciclo tão rápido, né? Então, isso necessariamente quer dizer uma coisa. Ela tava só enchendo o saco do Pequeno Príncipe. Não era meio-dia coisa nenhuma. E ela sabia que não era meio-dia porque ela acabou de reconhecer que o sol acabou de nascer. Então ela só tá, tipo, enchendo os picuados do guri mesmo. É puramente isso. Isso já é o primeiro erro. Mas até aí tudo bem. Acontece. Então, depois disso, eles começam ali a conversar tal. Eles tentam buscar um assunto. E a Flor, em vez de tentar falar do Pequeno Príncipe, buscar um assunto comum, não, ela fala dela. E qual que é a primeira coisa que ela vai falar sobre ela? Ah, olha só meus 4 espinhos. Como eu já falei, né? Eu proponho uma leitura que os espinhos sejam defeitos ali que nós temos, características, né? Não necessariamente coisas que são, assim, criminosas.
nem nada do tipo, mas são defeitos, são falhas de caráter da gente, sabe? Coisas que atrapalham a nossa convivência e machucam o outro. Pelo menos é o que eu proponho, né? De leitura desses espinhos. E ela fala, não, eu tenho esses erros aqui, eu tenho essas coisas que machucam quem tá cuidando de mim, mas é por um bom motivo. O motivo é, tem tigres e eles podem me comer. Então, né, esses espinhos são poderosos, eles me defendem e tal. E daí o Pequeno Príncipe olha pra ela e fala, não, mas espera, mas tigres não comem erva. E aqui não tem tigre também, então se livra deles. Eu tô cuidando de você. E a resposta dela é, eu não sou uma erva. E assim, eu já vou entrar mais profundamente nisso. Mas essa é a pior resposta que ela poderia dar. Não apenas porque é mentira, não apenas porque é óbvia, mas porque ela sendo pega dessa mentira, ela demonstra que ela tá pouco se lixando pro Pequeno Príncipe, certo? E o reflexo dela, depois disso, do Pequeno Príncipe ter notado que ela só tá mentindo, que ela só tá simplesmente pensando nela, só tá inventando uma realidade que não existe, fazendo fanfic na cabeça dela. Em vez dela admitir o erro e falar, nossa, desculpa, é um reflexo mentir, eu vou tentar melhorar, tentar mostrar que ela tá disposta a se tornar uma pessoa melhor, né? Não. Ela fala, ah, mas os tigres não me assustam tanto. O que me incomoda é corrente de ar, e aqui tem muito corrente de ar, então que tal assim você parar de conversa fiada e cuidar de mim de novo? E assim, isso aqui de certa forma me deixa um pouco mal, tenho que admitir. Dá um pouco de dó do Pequeno Príncipe. Até coitado dele, já dá aqui até no desenho meio calvo. Arrancando os cabelos, coitado do bicho. Mas enfim. E quando ele fala, não, mas pera, mas eu até ia cuidar de você, mas. Daí, tipo, o que que ela faz? Ela tosse para fazer ele se sentir culpado e cuidar dela. E aqui eu tenho que fazer uma paradinha bem rápida pra dizer o que que eu acho sobre isso. Daí eu vou pro último tópico já pra fechar aqui, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que são como essa rosa, tá? E aqui, de novo, eu proponho uma leitura que não sejam apenas mulheres. Tem muitos homens que são assim também, sabe? Que a pessoa tem defeitos e a pessoa cria uma história mirabolante pra justificar os defeitos. Tipo, não, mas as pessoas são rudes comigo, mas eu fui criado assim. Ah, mas é importante porque senão as pessoas vão pisar em mim. Então, sempre tá cheio de desculpinhas, sabe, pra alguns defeitos. E assim, tem características que de fato são justificáveis, sabe? Uma pessoa assim mais impetuosa, uma pessoa de ser mais combativa, não mal educada, mas combativa, dela não ela não se esquivar, não fugir de combate, ela falar o que pensa mesmo. Então, tipo, são características, não necessariamente defeitos, não são espinhos isso. Mas tem características que são de fato espinhos. E a pessoa fica criando desculpinha pra justificar isso, certo? E é comum que essas pessoas elas criem essas fanfic, essas coisas que não aconteceram, ou ficar exagerando algumas coisas, alguns fatos que aconteceram, ou é, omitir alguns fatos para criar uma história heróica e justificar o erro dela. E daí quando você olha a pessoa e fala, não, mas espera, não existe uma situação onde isso é justificável, isso é objetivamente errado, ou não, isso não tem como acontecer por causa de A, B e C. E daí a pessoa, em vez dela admitir que ela tá mentindo e mudar, rever suas ações, né? Ela mente ainda mais. Ela dobra a aposta. E, cara, isso realmente é muito paia. Porque mostra que a pessoa tá cagando pra você. Sabe? Ela só quer te usar, ela só quer que você sirva ela. E é muito comum isso, cara. E infelizmente, cara, assim, você pode até não concordar, mas isso é senso comum, cara. Infelizmente, é mulheres que fazem mais isso. De você chamar a atenção delas por uma coisa que elas estão fazendo de fato de errado. E ao invés dela admitir o erro, ela fala: ah, mas eu achei engraçado que é outra coisa, né? Ou, ah, mas eu só sei que isso acontece aqui, então tá justificável. Ou, tipo, simplesmente mudar de assunto na cara dura mesmo, fingindo que você não fez uma pergunta existencial pra ela. Ou você tá reclamando uma coisa dela. E
muitas delas fazem isso porque elas não vão ser responsabilizadas. Por causa que muitas vezes as pessoas engolem isso, sabe? E se você conhece uma pessoa assim, cara, eu tenho quase certeza que você não gosta de ficar perto dela. Porque é uma pessoa insuportável, bicho. Olha essa rosa, cara. Essa rosa é insuportável. Não apenas porque ela é vaidosa. Não apenas por causa que tudo que ela tem a oferecer pro Pequeno Príncipe é um odor agradável, uma aparência legal. Que seria, tipo, um jeito cativante, um jeitinho de falar, uma forma de se portar e uma aparência bonita. Não é apenas por isso. É porque ela é insuportável, porque ela não tem nada além disso, sabe? E essa rosa tinha de tudo pra estar pro Pequeno Príncipe. Se ela realmente gosta disso, se serve pra vida dela. Ela é bonita, o Pequeno Príncipe já se interessa por ela, já quer cuidar dela, já quer servir ela, quer dar tudo pra ela. E ela só precisaria aproveitar e oferecer uma coisa em troca, sabe? Cuidar do Pequeno Príncipe também, retribuir isso. Mas não. A resposta dela é: ah, mas eu vou oferecer minha beleza, minha companhia, né? É que nem aquelas pessoas que elas fazem questão de não ter nenhuma característica interessante, apenas ser bonitas. De apenas postar foto, apenas querer aparecer esteticamente. E vamos lá, cara. Não tem erro em ser bonito, não tem um erro em você querer mostrar que o teu corpo é belo, sabe? O problema é você se fiar nisso. Porque isso passa com o tempo ou fica entediante. Por mais que você tenha uma rosa bonita e uma rosa cheirosa, enfim, isso passa com o tempo. Agora, quando você tem uma coisa que é relevante, uma coisa que é interessante mesmo, você fica vários e vários minutos ali só pensando nessa coisa e você pensa várias vezes ao longo do teu dia, sabe? Por isso que é legal, por isso que é interessante. E a rosa não, ela só fica ali nas aparências mesmo, completamente superficial. E quando o Pequeno Príncipe começa a falar, não, mas não tem por que se preocupar porque isso é uma erva tal, pegou ela na mentira, pegou ela no pulo do gato, ela fala, não, mas eu não sou uma erva. Tipo, ela mostra que eu vou mentir, e não me importa se a minha mentira é descarada. Se você me pegar na minha mentira, foda-se, não importa. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa e você vai ter que aceitar isso. Isso é uma total desconsideração, sabe, com o Pequeno Príncipe. E depois que ele fala, não, mas espera, você tá me usando, você tá só mentindo pra mim, entendeu? Você não tá ligando pra nossa relação. A resposta dela é manipulação emocional. Por isso que eu digo, cara, eu não gosto dessa flor. Essa flor uma péssima companhia pro Pequeno Príncipe. E nesse momento aqui, ele tá muito melhor sem ela, realmente. E é meio que a conclusão que ele chega também, porque ele fugiu da flor, né? Mas, cara, vamos lá. Qual que seria a resolução cabível? A flor tá mostrando ativamente que ela não quer mudar, que ela vai ficar usando o Pequeno Príncipe, que ela vai apenas ficar mentindo, e quando for pega na mentira, ela vai negar, e quando o Pequeno Príncipe colocar na parede e falar, para com isso, vira uma pessoa decente, vamos conviver normalmente, ela vai tentar manipular ele emocionalmente. Isso é péssimo, cara. Tipo, esse capítulo 8 eu acho que, assim, mexe bastante comigo, porque você lê isso aqui e pensa, cara, não é possível, cara, porque eu conheço pessoas assim, sabe? Pessoas que só querem parecer de uma estética. Não, e quando eu falo estética, não é aparência física, tá? É o jeito de se portar, o jeito de falar, sabe? É, digamos assim, um arquétipo que a pessoa quer emular, sabe? Isso realmente me incomoda. E ela não muda. Ela prefere perder o Pequeno Príncipe do que está disposta a reconhecer que ela deveria mudar, sabe? E, além disso, cara, ela menospreza tudo que o Pequeno Príncipe faz. Porque o cara tá cuidando dela e falando assim, não, porque eu vou cuidar de você e tal. E daí ela insiste em mais cuidado, ela fala, não, tem que me dar uma redoma, porque aqui no outro planeta é muito frio, porque em outros planetas. E daí o Pequeno Príncipe fala, não, mas espera, você não veio dos outros planetas, você não era uma erva, você era uma semente. Eu vi você chegando. E daí, né, de novo, manipulação emocional. Isso mostra um defeito muito grave. Assim, é um defeito que realmente assim, na minha opinião, cara, isso é motivo suficiente pra eu tirar uma pessoa da minha vida. Porque, assim, se você fala com uma pessoa, a pessoa não reconhece seus erros, e quando você tenta fazer ela melhorar, você tenta falar, chega, a pessoa vai tentar te manipular emocionalmente e fazer você acreditar que você tá errado, sendo que você tá fazendo o teu melhor,
Isso pra mim não é uma pessoa que vale a pena sim estar perto, né? Então, cara, esse aqui realmente dá muita dó do Pequeno Príncipe aqui, cara. E dá pra ver que ele tá se esforçando muito. Mas muito. Só que tem uma coisa aqui do Pequeno Príncipe que eu entendo, porém discordo. Que é a frase aqui, né? Não devias ter escutado. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, aspirar o perfume. A mim passava o planeta, mas eu não me contentava com isso. A tal história das garras que tanto me agastara me devia ter eternecido. Assim, eu até entendo a decepção dele, porque assim, você conhece uma pessoa, parece legal, e a pessoa só te usa, só te maltrata, etc. E daí ele generaliza isso pra todas as flores. Tipo, não, essas flores aqui, eu devia ter feito igual as outras. Só olhar que é bonito e longe, não me comprometer, só aproveitar o máximo que possível, e é isso. Dando-se o resto. Eu até entendo. Mas tá errado. Porque assim, a gente vai ver isso lá pro futuro, né? Mas. É que a gente tá no capítulo 8 ainda, né? Mas, tipo assim, não é porque uma rosa te fez mal que você deveria odiar todas as rosas, né? Meio que a conclusão do futuro, eu já tô dando spoiler. Mas essa rosa foi uma trouxa com ele. Ela que não soube aproveitar. Mas não significa que isso é uma qualidade das rosas. Assim como não é uma qualidade das pessoas, sabe? Tem muitas meninas que vão ser babacas, que vão querer fugir de responsabilidades, etc. Vai ter muito cara que vai querer justificar os erros dele, vai dizendo que não, tem que ser assim por causa que minha história, se você não aceita, você é tão ruim quanto as pessoas que me fizeram mal, etc. Sim, tem pessoas babacas. Por isso que de novo, aqui, de certa forma, eu entendo que ele tá falando no caso das meninas, especificamente. Mas eu proponho uma leitura mais geral, porque o Exupierre não fez isso por sacanagem. Ele não falou, não, não, mulher é ruim, tem que ler isso aqui com mulher. Não, ele tá falando especificamente de uma experiência do Pequeno Príncipe que foi ruim e por acaso foi com uma rosa feminina, no caso, né? Então, ele acabou se machucando mais por causa que ele de fato amava ela. Por causa que era esse amor mais romântico que ele tinha com a rosa. Mas aqui, eu não acredito que o Exupierre tava falando, não, não, mas é só mulher que é ruim. Ele tá falando, não, esse aqui é um exemplo que é ruim e por acaso é uma mulher. Por isso que eu disse no começo. Propõe uma leitura de pessoas no geral, certo? Porque isso aqui é um defeito do ser humano, bicho. O ser humano às vezes vai querer justificar um erro dele, vai contar uma mentira. Isso não é bom, obviamente, mas acontece. De ficar tentando pegar a coisa dos outros, apenas ser querido pela sua aparência, pela estética que tem em volta da pessoa, sabe? E de novo, eu tenho que ressaltar isso toda hora. Mas quando eu falo estética, é tipo, essa pessoa é uma pessoa assim mais de biologia. Essa pessoa aqui é mais de matemática. Essa pessoa aqui é mais de história. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai pra academia. Essa pessoa aqui é uma pessoa que gosta de ler livro literário. Eu tô falando de estética em volta, sabe? Você tem que dar alguma coisa além dessa estética, além dessa aparência, sabe? Então, é isso que eu tinha pra falar. Eu acho que é um capítulo assim mais tenso e mais denso. Então, é bem desconfortável falar sobre isso, por causa que é uma coisa que machuca o Pequeno Príncipe, não é lições tão bonitas quanto os outros, mas eu acho que é uma conversa necessária, sabe? E aprender com esse erro, aprender que se a gente ficar apenas nessa de ficar pensando na gente, apenas ficar querendo que o outro sirva a gente vai machucar o outro, a gente vai perder a oportunidade de ter uma vida legal com essa pessoa, compartilhar uma história bacana, certo? E não ficar apenas nessa primeira impressão. De fato, ter um assunto além de eu, né? E quando a gente comete um erro, a gente ter a coragem, ter a iniciativa de falar, não, pera, eu errei aqui, eu sei que eu fiz errado, eu não tenho nenhum motivo pra justificar o que eu fiz, mas eu peço que você me dê mais uma chance de começar de novo e tal. Eu acho que isso é a forma correta, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero não ter te incomodado tanto ao ponto de ter saído do vídeo. Mas é meio que tá escrito aqui. Não posso muito fugir do que tá escrito no capítulo.
Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, por favor, deixa seu dislike e diga porque você não gostou e pode brigar comigo. Não ligo. Eu gosto de ouvir quando o pessoal pensa diferente. Desde que tem um motivo, só não ser esse xingamento de graça de não, a rosa é perfeita. Você está implicando com todas as rosas. Mas vou ficando por aqui. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização aqui. Eu vou tentar postar sempre terça, quinta e sábado. Deixar atualizações, pelo menos nesse seriado que é mais fácil de gravar, né? E compartilha comigo o seu. Vai que ele gosta, né? Assim ajuda bastante o canal a crescer e incentivar nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, sou apenas o Professor Errante. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.